Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias. O título da palavra de hoje é Luzes no Lamento. Luzes no lamento. Lamento normalmente fala de momentos de escuridão, mas também é um momento de luzes. Quais são as luzes de Deus para períodos de lamento? Eu quero fazer isso a partir do livro de Lamentações de Jeremias. Eu queria ler só um versículo agora, mas depois nós vamos passar por outros textos. Capítulo 5, versículo 15. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 15. Diz assim: dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamento. Mais uma vez, dos nossos corações fugiu a alegria, nossas danças se transformaram em lamento. A gente sabe que palavras como essa, de lamento, elas têm a ver com momentos da vida, que talvez não seja o seu de hoje. Samuel, eu não estou num tempo de lamento. O que você faz? Se prepare, porque tempos de lamento, eles sempre vêm. Eles fazem parte da vida. O pior momento para que nós nos preparemos para momentos de lamento, é quando a gente está no momento de lamento. E que a gente, de repente, quer correr atrás, de coisas que nos fortaleçam, que nos ajudem, que nos direcionem nesses momentos. Mas me parece que a gente pode aproveitar antes destes momentos para alicerçarmos, enraizarmos estas direções, estas luzes de Deus, para quando esses momentos chegarem. E se você está passando por esse momento, é claro que esse livro vai encontrar um grande eco no seu coração, por causa da experiência de Jeremias, por causa da experiência de Jerusalém. E essa é uma das qualidades que você precisa saber desse livro. O livro de Lamentações de Jeremias, ele é escrito por um profeta, Jeremias. Mas muitas vezes você percebe que não é mais Jeremias que está falando, é a cidade. Ele personifica a cidade, e aquilo que Jeremias fala se mistura com aquilo que a cidade fala, porque toda a cidade está passando por um grande caos, por um grande lamento. Jeremias, ele é conhecido como o profeta chorão da Bíblia, e muito por causa desse livro, que é um livro de lágrimas. Mas o livro de Jeremias também, que é um outro livro da Bíblia, há muitos textos onde Jeremias fala das suas lágrimas. Mas nesses 5 capítulos, são só 5 capítulos, quando você termina, parece que você está nadando numa piscina de lágrimas, das lágrimas de Jeremias. E é interessante isso, porque Jeremias, ele passa 40 anos tentando instruir o povo por um caminho diferente. Tentando orientar a liderança do povo para fazer as coisas certas, para que o fim não fosse trágico, para que o fim não fosse caótico. 40 anos da sua vida foi ali investindo, avisando, instruindo, profetizando, entre outras coisas. Mas esses 40 anos, de forma geral, tudo que Jeremias recebeu foi rejeição, tudo que ele recebeu foi prisão, tudo que ele recebeu foi exclusão e coisas do tipo. E aí quando chegou na data, quando chegou no momento, a Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, destruiu os muros de Jerusalém, destruiu toda a liderança ali praticamente de Jerusalém. E essa é uma data tão marcante na vida do povo judeu e na história da Bíblia, que é o 9 de Av, que para nós esse ano vai cair ali em 29 e 30 de julho, que é um calendário diferente. Todos os anos, nessa data, 9 de Av, eles pegam o livro de Lamentações de Jeremias nas sinagogas e leem em voz alta. Em todas as sinagogas do mundo, os judeus se reúnem e leem esse livro inteiro, Lamentações de Jeremias, como a memória deste dia tão complicado e também depois do dia que vai ser a destruição do templo de Herodes o Grande. Bom, como eu falei, o livro de Lamentações de Jeremias tem 5 capítulos. Ou seja, você lê hoje à tarde numa boa. Porque são 5 lamentos de Jeremias. Então eles se somam aí em 5 cânticos fúnebres. Essa palavra
Lamentações é uma palavra latina, na verdade, do latim, da Vulgata latina, que significa canto fúnebre. Então o livro, Samuel, eu quero dormir feliz hoje, então não leia um canto fúnebre à noite. Mas Samuel, hoje é domingo e você vai falar sobre isso. Sim, mas eu vou enfatizar as luzes no lamento e não o lamento em si. Embora o lamento faz parte da nossa vida também, eu quero falar um pouco, mesmo num livro tão pesado, tão escuro, de tanto choro, algumas coisas que Jeremias fala que são verdadeiros segredos e direções para a nossa vida no meio desses momentos. A primeira coisa que eu quero passar rapidamente com vocês é o retrato do momento. Jeremias, ele vai pintar o momento de uma forma que, olha, não sei o que você está passando, pior do que Jeremias não vai ser. A forma como ele descreve, a forma como ele coloca a destruição do seu coração e daquela situação toda, ele pinta um quadro do caos. Sobre a situação deles, ele descreve da seguinte forma: solidão. Estamos sozinhos. Não há quem nos ajude, não há quem nos socorra. Interessante que ele diz, nós gritamos por socorro, mas não recebemos de ninguém. Porque tem pessoas que não querem ser socorridas. Tem pessoas que querem ficar no caos em que estão. Mas não era o caso de Jeremias. E não era o caso aqui agora de Jerusalém. Ausência de socorro, quando eles pediam, solidão. Jeremias chega a dizer que ele não consegue estancar as lágrimas dos seus olhos, ao ponto que os seus olhos estão doendo muito. Sabe aquela experiência que alguns já tiveram, de chorar até doer? De chorar até não ter mais água, de chorar até não ter mais o que fazer? A ausência de consolo, ele fala do exílio, da escravidão, a ausência de descanso. Quem passa por tempos difíceis, sabe como é difícil dormir, como é difícil relaxar, como é difícil você ter ali o seu tempo de tranquilidade. Ele descreve o momento como um momento de ausência de saída. Assim como você já se viu em algumas situações, você fala, tem uma parede na minha frente, não tem saída, eu olho para o lado, tem parede, para o lado parede, para trás parede, para frente parede. Ele fala que é um tempo de luto, ele fala da perda da beleza, acabou a beleza. Sabe aquele tempo que você passou em que você nem queria mais se olhar no espelho, nem se cuidar mais? O C.S. Lewis, ele fala isso num dos seus livros, quando ele perdeu a sua esposa. Ele falou, que se dane se minha barba está feita ou se não está feita. Quem liga para uma banalidade dessa? A gente fez a barba, né? Eu tenho dá para contar nos dedos, mas tem pessoas barbudas aqui, que normalmente a gente faz, mas quando o momento da tragédia chega, não importa muito se você pesa 87 ou 87,5. Samuel, 80, as mulheres falam, não, pelo amor de Deus, eu não peso isso não, ou 50, 50,5. No dia a dia a gente conta as gramas, a gente conta o meio quilo, tal, mas nesses dias de tragédia, Jeremias está falando, a gente não tem mais beleza, nem tem mais por que se preocupar com isso, não tem mais por que se alimentar aí dessa vaidade, mesmo que seja saudável em alguns momentos. Ele diz que todos os seus tesouros foram roubados, quase todos, porque alguns sobraram, mas os que sobraram, ele tinha que trocar por comida. Você teve essa sensação de coisas que você construiu por anos e anos? De repente, por alguma situação, você perde tudo e sobra alguma coisa, e aí o que sobra, você tem que usar tudo para sobreviver? É isso que ele está falando, os nossos tesouros foram todos roubados, e os que ficaram, o restinho que ficou, a gente tem que trocar por água e por pão, para sobreviver, para não morrer. Ele descreve a situação como estando num estado de doença. Ele fala de culpa, porque neste caso aqui essa tragédia tem a ver com pecado. Ele fala de que a situação deles é como de um velório. Em 3,17 de Lamentações de Jeremias, ele chega a dizer que ele esqueceu a felicidade. Você já passou por isso? Você passa um tempo com tanta luta, com tanta adversidade, com tanta dificuldade, e por um tempo tão duradouro, você fala, puxa vida, eu já fui feliz um dia. Mas agora eu não estou sentindo mais isso não. Nem sei mais como é. Nem lembro mais como era. É isso que Jeremias diz aqui. Jeremias chega a falar no capítulo 4, versículo 9 de Eclesiastes, ele fala assim, quer saber? Feliz mesmo é quem morreu nessa tragédia. Porque quem sobreviveu é pior ainda.
Quem ainda ficou vivo e está experimentando tudo aquilo que nós estamos experimentando, ficou com a pior parte. Quem dera eu tivesse morrido. Feliz daqueles que morreram, né? Ele diz. E quantas vezes já não passou pela cabeça de alguns, no momento da tragédia, puxa, era melhor que eu morresse logo. Era melhor que eu já tivesse, aquela vez que eu fiquei doente, já tivesse morrido mesmo, do que depois ter que passar por tudo isso. Olha como Jeremias descreve a sua vida e o estado de Jerusalém dessa forma. Mas não só isso. Jeremias, no seu livro, ele começa a descrever que não tem aonde se apegar. Não tem aonde se apegar. Ele vai dizer assim, entre vários pontos que eu pensei do livro inteiro, ele diz assim: os amigos nos traíram, em 1.2, capítulo 1, versículo 2. Os sacerdotes gemem. Muitos sacerdotes morreram, os que estavam vivos estavam só gemendo. Imagina que você está passando por uma tribulação daquelas, aí você tem uma esperança. Poxa, eu vou lá na igreja ouvir uma palavra. Você chega aqui, só está os pastores gemendo. Está o Álvaro, eu, o Laudo, todo mundo ali, todo mundo só gemendo. Só, não dá, não tem nada para falar. Ou seja, onde você pensava que ia ter alguma coisa. Os amigos traíram, os sacerdotes gemem. Os jovens, onde você espera alegria, onde você espera a vida, estão tristes. Os inimigos estão felizes. Porque não tem nada que... Nada está tão ruim que não possa piorar, né? Você já está sem nada, sem ninguém, mas tem alguém feliz com a sua situação. Uma pessoa que quer o seu mal. Eles riam, Jeremias fala, da ruína de Jerusalém. Os que antes honravam, agora desprezam. Já viveu isso? Pessoas que antes te elogiavam, te colocavam lá em cima, e agora estão por trás falando mal de você, que você fica sabendo por outra pessoa, porque nem coragem de falar para você a pessoa tem. Pois é o que Jeremias estava passando com o povo. O templo não tinha mais, totalmente profanado. Os valentes, puxa, será que dá para ainda ter esperança de que vai levantar uma galera forte? Os valentes morreram, foram levados como escravos ou fugiram. E o palácio, e as fortalezas? Tudo destruído. Puxa, tem que ter algum lugar então que a gente pode ficar. Vamos ficar no palácio? Vamos ficar nas fortalezas? Também não tem, também foi destruído. E as portas da cidade? Jeremias fala, destruído. Meu irmão, não ter portas naquela época é pior do que a gente em São Paulo não ter porta, para você ter uma ideia. Se você acha que deixar a porta aberta é perigoso em São Paulo, nos povos antigos, você deixar a porta aberta é praticamente a certeza de que vai acontecer alguma coisa ruim. E o texto diz, profetas já não recebem visão. Ou seja, puxa vida, será que Deus vai falar? Vamos procurar os profetas. Não, os profetas não recebem mais visão. E os experientes, os anciãos? Puxa, uma palavra de sabedoria será dos anciãos? Jeremias diz, eles estão silenciosos, vestidos de sacos e jogando cinzas na cabeça, com um sinal ali de humilhação e morte. Bom, não só Jeremias descreve a situação como um caos, como ele arranca de nós todo recurso que se pode pensar de amigos, de sacerdotes, de profetas, de tudo que você imaginar. Ele tira tudo aquilo que de alguma forma a gente queira se apegar como uma esperança para estes momentos. Além disso, Samuel, tudo isso em 5 capítulos, Ele vai usar algumas figuras, alguma alegoria de como ele se sentia e de como a cidade estava. E eu sei que alguns já se sentiram assim. Ele diz assim, nós somos como uma viúva. Ele diz também, nós somos como uma princesa em trabalhos forçados. Nós somos como alguém que foi colocado vivo num túmulo. Que é o medo de todo mundo, né? Todo mundo já se preocupou. Pô, será que eu posso deixar um canudinho para fora assim, quando me enterrarem, porque aí eu assopro? Ah, não, então eu vou ser cremado. Então, mas é essa experiência que ele coloca, de uma pessoa que foi enterrada viva, e agora só tem escuridão, e agora só tem aperto, e agora só tem desgraça. Ele pinta um outro desenho, ele diz, eu sou um alvo de uma flecha. Você já se sentiu assim? Parece que está todo mundo atirando flecha e o alvo é você.
Parece que tudo tem um alvo, tudo que é ruim tem um alvo, esse alvo é você. Jeremias estava se sentindo assim. Ele se descreve como um homem no fosso sendo apedrejado. Olha que beleza, uma pessoa dentro de um poço e o pessoal jogando pedra até não dá mais. E ele se descreve também como uma pessoa colocada em águas, cujas águas estão cobrindo a cabeça e já passaram. Imagina o desespero daquele afogamento. Então, ele também usa muitas figuras para descrever o seu estado e o seu coração. E o livro também é cheio de questionamentos. Por exemplo, no capítulo 2, no versículo 13, Jeremias diz assim: a nossa ferida é tão profunda quanto o oceano. Quem poderá curá-la? E em 2,15 ele diz: é esta cidade chamada a mais bela, a alegria de toda a terra? É essa cidade? Nós éramos a alegria de toda a terra e agora viramos isso? Será que é possível algo tão belo se tornar algo tão destruído? Amado, eu não sei qual pode ser a experiência que você já passou ou que você esteja passando, mas a descrição que Jeremias faz de si mesmo e faz do momento de Jerusalém não pode ser pior. Talvez dê à sua língua e à sua caneta as palavras que você gostaria de falar, as palavras que muitas vezes nós gostaríamos de expressar e não conseguimos. Jeremias aqui parece que coloca tudo, desde a descrição até o abandono de todas as esperanças, de todas as expectativas que ele poderia ter, até os desenhos e as imagens mais fortes que nós conhecemos na humanidade, e até os questionamentos mais profundos que se possa pensar. Jeremias, em 5 capítulos, constrói tudo isso. Agora, uma coisa que eu fico feliz, e passando propriamente para a palavra de hoje. Samuel, eu achei que estava acabando, estava feliz, porque domingo, acabou meu domingo. Você estragou meu domingo, estragou a minha semana, calma. Mas uma coisa que eu acho lindo na palavra de Deus, é que você pode pegar os momentos de maior lamento, de maior dificuldade, de maior tragédia. Há sempre luz também. Há sempre esperança também. Há sempre flashes assim de luz, de saídas, de esperança, mesmo que o autor esteja ali durante o momento falando coisas que expressam o seu coração tenebroso. Mas ainda há algumas coisas que tornam possíveis um novo caminho, uma nova história, um novo momento. Então, mesmo num livro carregado de lamento, carregado de peso, carregado de escuridão, ainda há uma luz que brilha. Ainda há uma luz dizendo: esse pode não ser o final da história. Há um outro caminho, há uma nova forma, há uma nova esperança, há um livro que Deus está escrevendo e que Ele quer escrever, e o último capítulo não precisa ser esse, o último capítulo não deve ser esse, o último capítulo não pode ser esse, o último capítulo não é esse. E eu queria agora falar de algumas luzes no lamento, agora que a gente olhou um pouquinho do quadro. E outra coisa que eu acho lindo na Bíblia é que nós estamos falando de um livro que tem mais de 2.500 anos, esse aqui. Ele foi escrito no ano 586 por Jeremias antes de Cristo, que é o ano da destruição de todas as coisas. 2.500 anos depois, até um pouco mais, estamos nós, os modernos do século 21, vendo descrições que batem exatamente com o que eu e você sentimos nos momentos de tragédia, nos momentos de caos, nos momentos de luta. Por quê? Porque o Deus é o mesmo e a humanidade é a mesma. E o que a gente ouve falar do coração humano, mesmo que seja lá atrás, você percebe que é a palavra de Deus falando, porque é para o mesmo ser humano. Se você pegar um livro falando sobre depressão, sobre qualquer coisa, você verá essas descrições. Você verá, dificilmente você vai achar, inclusive, um psicólogo que descreve tão bem a condição humana nos momentos de tragédia. Mas Jeremias consegue colocar isso. Ah, Samuel, a Bíblia é chata. Eu falei, não, chato é você.
Você é chato. Você não... Ah, mas é que você já leu. Eu tinha um amigo lá na época da escola, do colegial, hein? Ele fala, cara, a Bíblia... Porque eu, no colegial eu levava a Bíblia para a escola, e eu era bem, assim, chato. Até hoje eu olho que eu exagerava em alguns momentos, né? Mas o cara falou, cara, sabe, ele falava da Bíblia assim, com tanto desprezo. Aí um dia eu resolvi perguntar para ele, assim, só por perguntar, mas você já leu? Não, eu não li, cara, mas a gente sabe o que está aí. Fala, não, você não sabe, cara. Se quem leu muitas vezes não sabe, imagina você que não leu. Você não sabe. Ah, não, cara, isso é coisa ultrapassada, isso é coisa para gente antiga, isso é coisa para gente lá do passado, a gente agora é moderno e tudo mais, a gente é inteligente, a gente tem a ciência, né, e tal, e tudo mais. Eu falei, tá bom. Aí passou, era uma aula, eu não lembro agora que aula, mas aí ele estava com calculadora. Eu falei, não usa calculadora não, meu. Tira a mão. Eu falei, por quê? Porque quem criou a calculadora foi um cientista cristão, Blaise Pascal, um cara que era um defensor da fé cristã, que você lê o livro dele sobre a apologética cristã de Pascal, você não pode usar calculadora. Você não tem, o cara é um dos cientistas mais importantes do século XVII. Eu falei, então, cara, seja coerente com o que você fala, então não usa também. Não, mas é que eu não sei, tem muita coisa. Então eu falei para ele, esse é o seu problema. Seu problema não é incredulidade, seu problema é ignorância. Você vê que o nível era bem pesado, né? Talvez eu não usaria esses termos hoje, mas só para dizer que a Bíblia é um livro tão relevante para hoje. Quando você vê Lamentações de Jeremias, não tem manual de doenças da alma que expressem tão profundamente uma crise, um lamento, um coração partido, machucado, ferido, um momento de escuridão, como Lamentações de Jeremias. Mas como eu dizia, a nossa alegria é que o livro não termina em lamento, o livro não é só lamento. Com Deus as coisas nunca são apenas lamento. E mesmo o lamento se torna um meio para outra coisa. Em primeiro lugar, algumas luzes para o lamento. Eu selecionei aqui. Primeiro, duvide de algumas conclusões que você tem no lamento. Eu peguei aqui Lamentações 3:29. Jeremias diz assim, põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Isso é interessante por quê? Porque em alguns momentos Jeremias vai dizer, não há esperança. Mas ele não se apega a essa conclusão. Por quê? Conclusões que a gente tira em momentos de tragédia não são as melhores conclusões. E aqui ele duvida da sua dúvida. Ele duvida da sua incredulidade. Não tem esperança. Não, peraí, talvez haja esperança. Talvez haja esperança. Uma das coisas mais importantes e que a gente tem que tomar cuidado nos nossos momentos de lamento é achar que aquelas conclusões que nós tiramos e fizemos nos momentos de lamento são realmente verdadeiras para sempre. São realmente verdadeiras. No momento onde os nossos olhos estão embaçados de lágrimas. Tem um filósofo que ele diz, ele é cristão, ele fala assim, quando os nossos olhos estão embaçados de lágrimas, não é possível ver corretamente. A gente tem que tomar cuidado com muitas conclusões. Eu já vi pessoas dizendo assim, no momento de caos, né, em que a vida emocional e espiritual está destruída, por exemplo, minha vida acabou. Ou pessoas numa crise, num casamento, meu casamento está destruído. E assim, em todas as áreas da vida, eu ouço pessoas expressando conclusões que não são verdadeiras. Pelo contrário, normalmente são mentirosas. Normalmente estão muito longe da verdade. E por que algumas pessoas, mesmo num momento mais difícil, conseguem olhar para uma pessoa destruída, para um casamento destruído, por uma situação destruída, e conseguem ainda ter esperança, porque ela não se apega às verdades da tragédia, do momento do caos, do momento tenebroso. Ela conhece outras verdades, ela conhece outros princípios, ela também tem outras referências para saber que aquele quadro, que aquele cenário não é o final da história, não precisa ser o final da história. Mas quantas vezes nós, amados, nestes momentos, expressamos com os nossos lábios
algumas palavras definitivas que sepultam pessoas, sonhos, projetos e coisas, quando são mentiras. E é isso uma das coisas que Jeremias vai fazer. Ele manterá as janelas abertas. Ele não se fechará, se trancará as portas, janelas e se apegará a algumas mentiras. Esse é sempre um dos maiores problemas da vida cristã. A gente se apega a mentiras demais. A gente se apega a mentiras demais. Então duvide de muitas conclusões que você tira em momentos difíceis, em momentos complicados, em momentos trágicos. É por isso que é tão importante nós conversarmos com outras pessoas neste momento. Porque se nós não estamos nos enxergando, alguém pode chegar e falar: olha, eu estou vendo coisas que você não está vendo. E quero declarar sobre a sua vida, sobre este momento de lamento, que a sua vida não será só lamento, que há luzes de Deus para este momento e que a esperança não acabou. Se em algum momento, como Jeremias mesmo falou, acabou a esperança, nós somos muitas vezes aqueles que temos que falar para algumas pessoas: calma, talvez ainda haja esperança. E ajudar a pessoa a duvidar da sua própria incredulidade. Lamentações 3:29. A segunda coisa. É que em Jeremias nós encontramos, em Lamentações de Jeremias, o que é o verdadeiro lamento. É muito interessante, quando você fizer a leitura de Lamentações de Jeremias, você vai perceber que no meio do caos, toda hora ele se volta para Deus. Mesmo se for para perguntar, mesmo se for para lamentar, mas ele se volta para Deus. Ele se volta para Deus. Ele pergunta para Deus. Ele questiona a Deus também, entre outras coisas. Porque Jeremias não fez curso de etiqueta em Paris. Ele não passou pelas filosofias várias que dizem que o ser humano não tem que ser impassível. Eu passo pelas situações assim, minha fé é tão grande que eu não sinto nada. Tudo que bate, parece que bate na madeira e escorre. Bate e escorre, porque eu sou tão forte espiritualmente, eu sou tão assim, mega blaster, super hiper tanda giga, que quando pode vir o que for, não cai uma lágrima aqui, meu irmão. Acho que Deus desativou aqui o encanamento aqui dos meus olhos, que não tem lágrima. Não sofro, eu fico sabendo de coisa ruim na minha vida, e eu olho para frente assim, e não tem nada que me abale. Então, Samuel, o que é isso? Isso é falta do remedinho. Sabe aquele remedinho que a gente fala? Porque hoje já não pode falar um hospício, né? Não tem esse tipo de coisa, mas isso é falta de remedinho. Porque quando você vai para a Bíblia, não é isso que você encontra nem no livro de Salmos, nem no livro de Abacuque e nem no livro de Lamentações de Jeremias. Pelo contrário, olha o que Jeremias diz aqui, no capítulo 2, no versículos 18 e 19. Eu vou ler. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro. Ou seja, ele está personificando as muralhas. A ideia é: Jerusalém, chora mesmo, chora. De dia e de noite, não te des descanso, nem parem as meninas dos teus olhos. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigílias. Ou seja, já começa de madrugada a clamar. Não para de chorar. Derrama teu coração como águas diante da presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos. Ou seja, faz tudo, irmão. Chora, levanta a mão, se derrama. Não tem parisiense, não tem nada de educação europeia, não. É o módulo hebraico de lamentar mesmo. Eu não sei quantos estiveram no velório do pastor Ibrahim, que foi uma pessoa que a gente amava tanto, né? E a mãe dele, eles são dessa cultura aí do Oriente, né? Árabe e tudo mais. Irmãos, eu fiquei lá 4 horas nesse velório. Às 4 horas ela ficou do lado do caixão, urrando e em movimentos. Mesmo com momentos que ela não estava chorando, ela continuava em movimento ali. Por quê? Porque o momento é esse. Não, eu estou sobre as nuvens, eu estou sobre... Não, você não está não, você está no velório do seu filho. Então você lamenta, você está no meio de uma tragédia, então você lamenta. Mas você lamenta para Deus. Não pode ser um lamento que seja apenas um post do Facebook. Não pode ser um lamento que sejam frases na sua rede social. Isso não é lamento. Do ponto de vista bíblico, não é. Isso pode ser, cidadania, enfim. Aí você pensa de outra forma. Mas
O lamento bíblico, ele é assim radical, mas ele tem um alvo, que é Deus. Ele não perde de vista o fator Deus. Ele não, é por isso que toda hora eu coloquei aqui, capítulo 1, versículo 20. Olha, Senhor, porque estou angustiado. 3,19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Então ele está no meio desse deserto todo que a gente pintou, nesse caos todo, ele está se voltando para Deus. Ele está se voltando para Deus. Ele está se voltando para Deus. Porque muitas vezes, quando nós estamos no meio da tragédia, é impressionante como nós não buscamos a Deus. Nós até conseguimos estar com outras pessoas, a pessoa vem na igreja até, a pessoa tal, mas quando ela tem que derramar o seu coração diante de Deus, ela não consegue. Ela não consegue. Ela fica paralisada quando o aspecto é lamentar diante de Deus, se derramar diante de Deus, se rasgar diante de Deus. Mas com as pessoas ela até consegue, tudo bem, não estou dizendo que isso é ruim, mas você perde o poder da ideia do lamento bíblico, que é algo poderoso, que é algo precioso, que é algo que nós somos ensinados aqui. Jeremias está dizendo: corram as suas lágrimas, clame desde o amanhecer, levante as suas mãos, derrame o seu coração, como que se fosse um mandamento, como se ele estivesse dizendo: já que vocês não me ouviram lá atrás, ouçam-me agora, derrame o seu coração, derrame suas lágrimas, se derrama, nada de... Eu seguro, eu quero chorar muito, eu quero ficar... Eu seguro. Não, meu irmão, se é o momento, vá em frente. Sabe? Mas isso não mostra a falta de fé? Não, se for um lamento para Deus. Se for um lamento para Deus, pelo contrário, demonstra fé. Porque você corre para Ele mesmo quando o que você tem são apenas perguntas. Porque você corre para Ele mesmo quando a única coisa que você tem são interrogações e más notícias. Mostra que não há momento em que você não correrá para Ele. Porque se nesse momento você corre para Ele, não há momento que você não correrá. Então, um cristão que pratica o lamento bíblico, ele tem até mais fé do que esses super-homens de Deus, que se dizem intocáveis pelas tristezas, pelas perdas, pelas dificuldades, porque eu tenho tanta fé em Deus que eu não tenho problemas com isso. Tá mais crente que a Bíblia, né? E é um problema quando o crente acha que ele é mais crente que a Bíblia, porque significa também que está faltando um remedinho. Terceiro, você percebe como é que uma luz de Deus para pessoas que te prejudicaram, porque é comum a tragédia vir acompanhada ou de pessoas que geraram essa tragédia para você, ou que você percebe que te abandonaram na hora que você precisava, ou que estão rindo de você. E estão lá dando risada porque você se deu mal. Samuel, tem isso no mundo? Não tem. Tem muito disso. Isso torna os momentos difíceis ainda mais difíceis. É você perceber que você já está mal, e as pessoas com quem você podia contar não pode contar, e aquelas pessoas que não gostam de você estão ainda fazendo festa. Claro que de forma escondida, de forma velada. O que Jeremias vai fazer em relação a isso? Está lá em Lamentações 1, 21 e 22. Ele vai entregar para Deus. Ele vai dizer: Deus, faz justiça com essas pessoas. Que elas vivam o mesmo que eu vivi, se assim elas merecerem, claro. A gente, quando lê a Bíblia, o que fica aparecendo quando a gente lê essas coisas? Nossa, que vingativo. Ele quer que as outras pessoas se deem mal também. Não é isso. Essa é a única saída para quem não vai se vingar e para quem não vai gerar ali uma autotutela, ou seja, fez mal para mim, eu vou lá arrancar a cabeça dele. Não vou fazer isso. Então, o que são os salmos precatórios? É esse salminho, é como se fosse um protocolo de uma ação no tribunal de Deus. Deus, isso aconteceu comigo, está aqui, está nas tuas mãos, o Senhor é o juiz e o Senhor vai fazer. A minha sugestão é que o Senhor faça isso. Isso não é só sugestão. Mas o Senhor é o juiz. Então, esse entregar para Deus é fundamental. Por que eu estou falando isso, gente? Porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, é muito fácil crescer ressentimento em nós. É muito fácil a gente alimentar ódio em relação a algumas pessoas. Então Jeremias pensa assim: já está ferrado. Olha a descrição que ele deu de si mesmo. Imagina se além de tudo isso ele ficar alimentando ódio pelas pessoas que...
Então o que ele faz? Ele entrega. Deus, está aqui meu protocolo, minha petição inicial, eu acho que o pedido correto é esse, mas quem vai dizer e que vai fazer é o Senhor. É um ato de confiança também, é entregar para Deus, é falar, Senhor, eu não vou ficar me alimentando dessas situações, dificultando aquilo que já está difícil, dificultando aquilo que já está complicado. Então está aqui, Senhor, está protocolado, o Senhor é o justo juiz, faça justiça. Faça justiça. Isso é demonstração de fé em Deus também, porque a nossa vontade é ir lá e torcer pescocinho, né? Torcer pescocinho, quebrar pescocinho, dar voadora aéreo, voadora. É a vontade de todos, de todos. Aí o que a gente faz? A gente entrega para Deus, Deus, cuida dessa situação, eu quero liberar essa pessoa no meu coração, perdoando, e aí agora como Deus vai tratá-la é algo com Deus. Se a gente não faz isso, a gente começa a carregar cargas desnecessárias na nossa vida, que muitas vezes já está pesado. Irmão, você já está com 50 quilos nas costas, por que vai colocar mais 50? Porque esse quilo do ressentimento, esses quilos, são quilos muito mais pesados, inclusive. Tem uma coisa que pesa, eu lembro de uma história, não sei onde eu ouvi, de que uma pessoa foi conversar com um mestre, com um sábio e tal. Chegou nele e disse, olha, eu estou indo me vingar de uma pessoa. Eu estou aqui alimentando o meu ressentimento e vou lá, olho por olho, dente por dente apenas, e vou nessa. Enquanto eu não cegá-lo, ele me cegou, enquanto eu não cegá-lo, não vai ter jeito, né? Então, o mestre falou, não, tudo bem, você está alimentando o seu ressentimento há muito tempo, e agora você decidiu que vai empreender aí uma viagem para se vingar. Ótimo. Meu conselho para você é apenas uma coisa. Qual? Vai ensinar a matar ele melhor, né? Cave 2 covas. Cave 2 covas. Por que 2? Só tem um inimigo. Sim, mas você vai morrer nesse processo. Então cave a cova dele, você vai conseguir prejudicá-lo, destruí-lo, mas não deixe de cavar a sua também, porque nesse processo você vai se perder. E aí, acabou a história. Espero que ele não tenha cavado nenhuma. Espero, queridos, que nós também não cavemos 2 covas, que nós aprendamos a protocolar diante de Deus algumas coisas e deixar isso resolvido no nosso coração para sim lidar com as situações que precisamos lidar e não gastarmos força e energia com aquilo que não precisamos, que está nas mãos de Deus, que está no alcance de Deus. Quarto, responsabilidade. Olha o que Jeremias faz no capítulo 1, versículo 8, que ele diz, Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Lamentações 3, 40 a 41. Examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Uma das coisas que Jeremias faz é perceber que há neles responsabilidade pelo que está acontecendo. Porque desde Adão e Eva, ali na historinha de Adão e Eva, há uma transferência de culpa e nós continuamos bons nisso. Isso não só é um pecado, como a psicologia inclusive estuda isso como sendo um transtorno do ser humano dos piores, essa tendência em transferir culpa. Transferir culpa. A raiz está lá desde o começo. Mas Jeremias, ele também chama a responsabilidade para si e para o povo daquilo que eles estão vivendo. Então ele não fica só, nós somos vítimas, nós somos coitadinhos, que não merecemos nunca passar por coisas assim, eu sou tão bonzinho, sou tão maravilhoso, sou tão cheirosinho, sou tão... E aí fica numa autocomiseração, numa autopiedade. Nestes momentos, claro que isso não se aplica em todos os casos, mas no caso aqui de Lamentações, era um lamento consciente. O lamento de quem plantou e está colhendo também. É claro que o Jeremias é uma exceção disso, mas a cidade, de forma geral, está colhendo o que ela plantou. E muitas vezes nós, no meio das nossas tragédias, das nossas perdas, das nossas dificuldades, nós apenas atribuímos às circunstâncias os motivos pelos quais estamos passando. Mas o que Jeremias nos ensina, peraí, chorando aqui e tal, mas deixa eu fazer a minha introspecção, deixa eu fazer a minha reflexão, deixa eu pensar, puxa, estou vivendo uma tragédia na minha saúde.
E aí as pessoas vêm me visitar no hospital e tudo mais. Que doença é essa? É uma doença genética que não é culpa nenhuma sua, você nasceu com isso. Puxa vida, isso não se aplica a você. Mas aí você comeu mal a vida inteira e está aí com uma doença no seu organismo, aí, fruto da sua má alimentação. Esse lamento tem que ser carregado com a culpa foi minha. Beleza, vamos sofrer junto, vamos chorar junto, vamos clamar pela misericórdia de Deus, mas, estou vivendo uma tragédia, meu casamento acabou, que momento, Deus, por que o Senhor permitiu isso na minha vida? Aí Deus vai olhar para você, o amigona, o amigão, você quer uma listinha aqui no PowerPoint do céu celestial, de toda a bobagem que você está fazendo há anos. E aí Deus vai dizer, o incrível é que ainda não tem acabado. O grande milagre é que ainda durou 5, 10, 20 anos. Que está uma tragédia, não é dúvida, você está trabalhando há 10 anos por isso. E agora veio a colheita. Ou seja, isso só vai ser restaurado com responsabilidade. Com a consciência de que fui eu que semeei muito disso. Fui eu que coloquei muito disso. Não vou delegar para Deus aquilo que foi responsabilidade minha. Isso na área da saúde, isso na... Enfim, situações de trabalho. Tem muitas coisas que a gente poderia falar. Mas momentos de lamento são momentos também para responsabilidade. Quinto e antepenúltimo lugar. Antepenúltimo é porque falta 3 ainda, mas dá uma animada, né? Pô, tá acabando, meu. Então... aleluia! Em quinto lugar, recordação. Momentos de lamento têm um sintoma, que é a amnésia, parece. Nos momentos de crise, de dificuldade, de tragédia, de caos, parece que a gente fica assim, né? Eu esqueci, como é que é o nome daquilo que os cavalos usam? Cabresto, que eles só conseguem ver aquilo lá. Como os momentos de caos fazem isso com a gente? A gente se esquece de tudo. Nós nos esquecemos, inclusive, de momentos mais difíceis que já passamos. De coisas mais difíceis que já vencemos. De momentos que foram mais complicados ainda. A gente esquece de tudo, todos os livramentos, toda a história com Deus, tudo aquilo que você já superou, tudo aquilo que você já suportou em Deus, some tudo e você só consegue ver aquilo. É o universo. Não, aqui. Você acorda pensando naquilo, você deita pensando naquilo, você só consegue pensar naquilo. Olha o que Jeremias vai fazer. Eu vou ler, esse texto aqui é uma das coisas mais belas da Bíblia. Lamentações, capítulo 3, de 21 a 26. Olha o que ele diz. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, nele eu esperarei. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor e em silêncio. Vamos botar um quadro no nosso coração e que nesse quadro tenha um texto como esse. Então o que Jeremias vai fazer? Espera aí, eu preciso de outras coisas na minha memória além da tragédia, além da situação, além do caos, além da crise. Eu preciso de um monte de coisa. E primeiro, lembrar que eu só estou vivo, que eu só não fui consumido até hoje por causa da misericórdia de Deus. Pense em situações da sua vida, querido, que você passou. Era para você ter ficado ali, meu irmão. Você podia ter ficado ali. Pode ser um acidente ou alguma coisa, não sei. Ou uma decisão que você ia tomar e que hoje você fala, nossa, aquela decisão se eu tivesse tomado. E passou e você está aqui, você sabe o que foi aquilo? A misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus é o que te trouxe até aqui. Se ela te trouxe até aqui, continue apegado a ela. Continue firme nela. Continue alicerçado nela. Por que, Samuel? Porque ela se renova a cada manhã.
Mesmo se a gente achar que o estoque acabou, dormiu e acordou, meu irmão, já está cheio de novo. A misericórdia de Deus amanheceu renovada sobre as nossas vidas. Não se esqueça disso. Então Jeremias começa a trazer à sua memória outras coisas além da crise, outras dificuldades. Ele não nega a sua crise, ele não nega o seu estado, mas ele não para apenas falando do seu estado, ele não para apenas na descrição da sua situação. Ele sabe que tem mais nessa história, ele sabe que tem Deus nessa história, ele sabe que tem a misericórdia de Deus nessa história, ele sabe que tem a fidelidade de Deus nessa história, ele sabe que tem a bondade de Deus nessa história, tanto que ele pode até dizer, como nós lemos, bom é esperar em silêncio, porque todo verdadeiro lamento tem que saber o momento de silenciar. Mesmo o lamento, ele precisa de pausas, mesmo o lamento, ele precisa de silêncio também, para se organizar, para realmente ouvir de Deus aquilo que nós não ouvimos enquanto estamos gritando. Sexto, penúltimo lugar. Lamentações capítulo 5, versículo 21. O penúltimo versículo do livro diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Ou seja, renova os nossos dias como antes. Isso aqui também fala de memória. Ele está falando de um outro tempo. Mas ele está percebendo, Senhor, usa esse momento para que o nosso coração seja inclinado para as coisas certas. Usa este momento para trabalhar na minha vida. Converte-nos para ti neste momento, Senhor. Que esta crise não seja apenas uma crise, mas seja uma verdadeira cirurgia em que o Senhor nos cura. Seja um verdadeiro remédio para nós. Seja um verdadeiro tratamento de choque para que nós compreendamos, para que nós aprendamos, para que nós recuperemos e restauremos aquilo que foi perdido. Eu acho muito lindo como um livro que é de tanto lamento, no seu penúltimo versículo está falando em restauração. Amado, eu como pastor e os pastores aqui dessa igreja, tenho certeza disso. Não importa a destruição que você viveu, o nosso Deus é um Deus restaurador. Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus de novas histórias. E aqui está Jeremias, com todo aquele quadro que talvez a maioria de nós nunca vai viver algo parecido. Mesmo assim ele termina: Senhor, me faz aprender as coisas certas, para que os nossos dias sejam restaurados, renovados como antigamente, para que eu tenha de volta aqueles valores, aquela formosura que Jerusalém tinha, que eu tinha. Enfim, restauração, meu irmão. Eu não sei o que foi destruído na sua vida. Talvez coisas que você mesmo destruiu, ou coisas que foram roubadas de você. Eu não sei o que gerou. O que eu sei é que há um Deus restaurador, que é misericordioso, que é fiel, que é bom, que é poderoso e sabe usar até as situações que nós nos metemos, pela nossa conta, pela nossa maldade. Na sua sabedoria, Deus é capaz de usar isso para que nós nos convertamos a Ele e possamos ser restaurados, possamos ser plenamente restaurados. Qualquer coisa que for diferente disso é mentira do diabo na sua vida. Assim, conversando olho no olho, como se fosse numa sala pastoral. Não há nada que foi destruído na sua vida que Deus não possa restaurar. Então se apegue a isso, creia nisso. C.S. Lewis falava que a dor, muitas vezes a crise é o megafone de Deus para quando nós estamos surdos. A gente já começa a se afastar de Deus, de andar pelos nossos caminhos da autossuficiência. Chesterton falava, um cristão também, o ser humano ele é tão imbecil que ele deixa de crer em Deus para crer nas coisas mais absurdas possíveis. E às vezes na mais absurda, que é acreditar em si mesmo. O ser humano se torna tão maluco quando ele abandona Deus, que ele começa a acreditar até nele. Olha o absurdo, olha a loucura. E às vezes quando a gente começa por esse caminho, e Deus começa a falar: esse não é o caminho não.
Você é igual no filme Os Vingadores, né, que o Hulk fala, Deus fraco, para aquele cara lá. A gente é um Deus muito fraco. Não confie, não se apegue a você mesmo. Quando a gente começa a se apegar, não, ó, sou capaz e tal, e isso lá no nosso inconsciente, né, de forma velada, aí não há formas como Deus falar para a gente, olha, você quer saber como você, na verdade, sem mim, é nada, eu vou ter que mexer um palitinho na sua vida. E não precisa muito não, irmãos. Para abalar tudo não precisa ser um poste não, é um palitinho. Blá, desaba tudo, e tudo aquilo que parecia ser uma fortaleza, agora ruiu. Então deixe que Deus use esses momentos para nos converter a Ele, para nos ensinar, para nos alinhar a Ele, porque é isso que permanece para sempre. Daqui 50 anos, tirando as crianças e os muitos jovens, nenhum de nós estará mais aqui, todos nós estaremos mortos. O que vai ter permanecido? Vai ter permanecido aquilo que a gente construiu com Deus. Vai ter permanecido aquilo que a gente fez e viveu por meio de Cristo. Tendo Deus como mediador de tudo da nossa vida, tudo. Em último lugar, essa palavra foi um pouco mais longa, eu confesso que ela ficou um pouco maior do que deveria, mas é que é um livro inteiro, então tenham paciência. Em último lugar, eu acho lindo esse texto também. Olha quanta coisa no meio de um livro caótico, que é o capítulo 3, versículos 55 a 57. E não se esqueça, lembra do Jeremias que a gente falou lá no começo, que descreveu a situação, que pintou figuras, que não tinha onde se apegar. Olha o que ele diz aqui. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz quando pedi. Não feches os teus ouvidos aos meus lamentos, ao meu clamor. No dia em que te invoquei, chegaste perto de mim e disseste, não temas. Eu acho isso muito lindo, porque, salvo engano, eu li o livro inteiro de Lamentações de Jeremias ontem, mas me parece que esse é o único lugar que Deus fala no livro. Eu posso estar errado, mas eu creio que é. O único lugar que você ouve Deus falar. E quando você está esperando um super compêndio teológico, uma super demonstração de lógica e tudo mais, o texto diz que Deus chegou perto dele. Chegou perto dele é porque ia falar baixo. E disse, não temas. Ah, meus irmãos, quando Deus vem perto da gente, no meio do caos, e fala, não temas, tudo se resolve, tudo se explica, tudo se encaixa. E a minha oração é que os nossos ouvidos não estejam tão bloqueados e fechados em tantos lamentos que são importantes, mas que no momento da crise, assim como Jeremias, a gente possa fazer silêncio, para que a gente possa ouvir esse não temas de Deus. Esse não temas que quando ele aparece na Bíblia, alguém disse que está escrito 365 vezes não temas na Bíblia. Eu não tenho certeza. Até as pessoas falam, é porque é um não temas para cada dia do ano. Eu não sei se é verdade. Tem um pessoal que estuda bastante aí para ver se é isso mesmo. Mas tem cada hora que Deus disse não temas na Bíblia. Tem cada momento, é Agar com seu filho Ismael, para morrer no deserto, não tem o que fazer. Aí ela vai e põe o menino longe para não vê-lo morrer. Você imagina o que é uma mãe ter que colocar um filho quase morrendo de sede, longe dela, porque não tem o que fazer, ela vai morrer, mas ele vai morrer primeiro, porque ele é mais fraco do que uma mãe, um adulto. E aí essa mãe se afasta do filho, e é nesse momento que ela tem uma visão de Deus, dizendo para ela, não temas. Você consegue imaginar o peso desse não temas? E Agar vai ser uma das pouquíssimas mulheres da Bíblia que vai ter uma visão da teofania de Deus. E é uma egípcia, no deserto, no meio do nada, expulsa, não tem para onde correr, no meio do deserto, o filho vai morrer. É na hora da tragédia do lamento, ela vê Deus.
Claro que não é Deus na sua forma plena, é Deus de uma forma limitada, com que o ser humano possa suportar, mas ela ouve, não temas. É a Maria, que ouve que ela vai ser mãe, praticamente mãe solteira, vai engravidar antes de casar, cuja pena era apedrejamento. O que uma mulher dessa precisa ouvir bastante? Não temas. Os momentos que a gente ouve não temas na Bíblia são momentos como o que você está passando, ou talvez como alguns momentos que você vai passar um dia. Saiba que nosso Deus é um Deus fiel, que nessas horas, quando a gente sabe ouvir, mesmo que a gente lamente, mesmo que a gente veja a tragédia por todos os lados, há luz também para este momento. E uma dessas luzes é o nosso Deus, que sempre nos lembra que com Ele nós não precisamos temer. Eu quero terminar, antes de a gente cantar Tu És Fiel, porque Tu És Fiel é uma música que um pastor metodista fez, baseado em Lamentações de Jeremias 3:23. Grande é a tua fidelidade, né? As misericórdias do Senhor se renovam, grande é a tua fidelidade. Ele pegou isso e fez essa música. Fácil para quem tem talento e para quem tem vocação para isso. Mas é uma música que eu quero que seja a nossa oração. Esse nosso apego à fidelidade de Deus, que nesta manhã, você não veio por acidente, é janeiro, você podia estar na praia, você podia estar em outro lugar. Não, Samuel, eu não podia porque eu estou pobre, então você podia estar em casa dormindo. Mas você está aqui, foi Deus que te trouxe aqui. Seja pelo que você está vivendo, seja por pessoas que você vai ter que aconselhar e ajudar, para lembrar que o nosso Deus, no meio do caos, Ele é aquele que vem de perto e diz: não temas, não temas. Há na Bíblia, para nós terminarmos, antes de a gente cantar, algo muito interessante lá em Mateus. Agora, muitos anos depois, mais de 500 anos depois, aparece um homem chamado Jesus. E no capítulo 16, no versículo 13 e 14, algumas pessoas confundem Jesus com outras pessoas. Um deles com Jeremias. A gente fica pensando, por que associaram Jesus a Jeremias? Por que de alguma forma Jesus é parecido com Jeremias? Eu estava pensando algumas coisas, e uma delas foi que o ministério de Jeremias, assim como o de Jesus, foi rejeitado pela liderança. Mas não era só isso. Ambos choraram por Jerusalém. Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, Jeremias também. Mas sabe o que me fez pensar ontem à noite, enquanto eu preparava essa palavra? Algo que me faz ver que realmente Jesus e Jeremias foram parecidos. Claro que nem se compara Jesus com Jeremias. Mas Jesus na cruz, Jesus lamenta na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Um lamento voltado para Deus. E aí as pessoas dão ali um vinagre, umas coisas para ele, que acabam até gerando mais sofrimento. Ele diz isso depois já de 6 horas de cruz. 6 horas de cruz, para quem quiser acompanhar Mateus 27:46. Deus meu, por que me desamparastes? São as lamentações de Jeremias, só que agora é a lamentação de Jesus. Mas assim como Jeremias, a história não acaba em lamento. A história não termina apenas com o quadro trágico de lamento. Em Lucas 23:46, depois Jesus disse assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E aí em João 19:30 a gente sabe que ele disse: está consumado. Sabe o que eu acho lindo? Comparando os dois, e ontem à noite pensando, como é lindo quando o nosso lamento é verdadeiro, como foi o de Jeremias, como foi o de Jesus. Deus meu, por que me desamparastes? Mas um lamento dirigido a Ele, e é um lamento que no final entrega a própria vida nas mãos dEle. Senhor, eu não tenho outras mãos em quem colocar a minha vida. E aí Jesus diz: está consumado. Ou seja, o lamento de Cristo era um caminho pelo qual Deus realizava propósitos. E por isso Jesus pôde confiar no Pai, a sua vida. Eu não sei o que você está lamentando, mas faça como Jesus. Que o seu lamento sempre termine com uma entrega, onde você entrega a sua vida nas mãos de Deus. E sabe
que há um projeto sendo consumado em tudo isso. Como Jesus pôde dizer, está consumado. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Vamos cantar primeiro este cântico. Esse cântico seja a sua oração. Tem uma história interessante, a pessoa que fez a musicalidade dessa música, claro que a musicalidade dessa música, mas ele perdeu a audição, né, durante muitos anos. E tu és fiel. Que essa música seja a sua oração no seu lugar. Que você, no meio da sua tragédia, até na memória de outras tragédias que você já passou e já viveu e já venceu, que essa música seja uma expressão do momento que você já viveu, está vivendo, vai viver, ou com outras pessoas que você vai poder ajudar, tá bom? Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Será que a gente consegue a letra dessa música antes de continuar? Eu tenho a colinha, mas o pessoal vai sofrer. Eu sei que cantou um domingo aqui, nós não temos? A letra nós não temos? É porque vamos esperar um pouquinho, que eu acho que vale a pena. O pessoal ali vai localizar a letra, porque essa é uma música antiga, por isso que a gente gosta, né? Os mais velhos assim gostam dessas músicas bem antigas. Nem era 1900, né? Coisa de 1800 e bolinha para 1900, então. Só para falar mal de mim, foi eu que tinha que ter avisado que a gente ia cantar essa música. Então não é culpa do pessoal lá da letra, a culpa é minha. Ah, sim. Aproveitar para falar do nosso relógio de oração amanhã. É um tempo de clamor, é um tempo de invocação. Você pode ver que o Álvaro e a Rossélia estão vestidos do exército hoje. Uma roupa de guerra que é para o relógio de oração. Então participe. Quem não colocar o nome, eles vão levar numa salinha ali especial e vão dar um tratamento ali militar específico. Hoje é o último dia, o relógio é amanhã, tá? Então se você não der mais o seu nome, você fica fora do primeiro relógio de oração da igreja. Será que não temos a música? Temos? Beleza, então temos. Vamos esperar? Samuel, mas eu vou embora meio-dia. Não me irrite, não me irrite. Até para quem não conhece a letra, conhecer também. Essa música eu creio que seja talvez a música mais conhecida da história cristã. Pelo menos no viés protestante, né? Hã? Não, a letra eu sei, mas aqui o pessoal pode cantar, né? É. Ah, sim, quem quiser puxar no celular, mas é que tem lá, não tem? Só um minutinho. O que nós lemos? Bom é esperar a salvação do Senhor em silêncio, né? Feche seus olhos um pouco. Pense um pouco na sua vida. Quanta coisa você já viveu. Eu, quando olho para a igreja e oro pela igreja, eu sei que cada vida é uma história e tantas coisas. Eu nem imagino que alguns aqui já passaram. Muitos eu sei que já passaram, né? Muitos eu não sei, mas eu creio profundamente que Deus te trouxe essa manhã para te falar: não temas.